Oi, eu sou a Thaís e esse é o canal Desalinho. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de livros para quem quer escrever. Eu pretendo falar sempre a respeito de livros sobre o processo da escrita, mas por hoje eu vou falar a respeito dos dois últimos que eu li. O primeiro deles foi esse do Anton Chekhov. Deixa eu ver se dá para colocar, mas eu vou colocar na legenda do vídeo e na legenda do próprio YouTube. Ele se chama Sem Trama e Sem Final, 99 Conselhos de Escrita. E o interessante dele é que ele não foi escrito como um livro sobre escrita, um livro para escritores, etc. Na verdade, isso aqui é uma seleção de alguns trechos de correspondências ou trechos dentro de obras, cartas que o Chekhov mandou para amigos, etc., nas quais ele fala a respeito do processo de escrita dele, ou ele dá dica para esses amigos que também são escritores. E aí eles separaram, deixa eu ver aqui quem que foi, Piero Brunello. Esse Piero Brunello foi quem fez a seleção. E ele separou por temas, então são questões gerais. Por que escrever? Para quem escrever? O que e como escrever? Quando e quanto escrever? E depois questões particulares. Veracidade, descrições, personagens, sentimentos, o que evitar, a sociedade literária e últimas coisas. Então é bem interessante. Eu gostei muito desse livro porque, no geral, são reflexões. Então não é um guia passo a passo, como escrever e etc. São reflexões que são interessantes para o ofício de escritor. Então, para quem escreve, para quem gosta de escrever, é interessante porque você entra numa linha de raciocínio a respeito da escrita. Ao mesmo tempo, então eu falei um pouquinho a respeito do lado positivo desse livro, né? Ele é muito amplo, ele te coloca uma reflexão interessante. O lado que pode ser considerado como negativo por algumas pessoas é que, como são trechos de algumas cartas e etc., tem vezes que ele não vai dar um aprofundamento naquele assunto que você queria saber um pouquinho mais. Mas isso não é uma coisa que vá atrapalhar, não é uma coisa que interfira na leitura de maneira alguma. É só que, às vezes, você queria saber mais sobre aquele assunto e você não vai saber. O outro livro que eu trouxe hoje é esse aqui do Haruki Murakami, Romancista como Vocação. Esse é o último livro que eu li a respeito de escrita e eu achei bem interessante também. O lado positivo dele primeiro, então. Ele é muito didático em relação a diversos pontos da escrita. Ele vai falar como ele começou, ele vai falar como ele cria personagens, ele vai falar como que ele revisa a obra dele, o que é bem interessante, porque geralmente quem começa a escrever não tem muito essa noção de que é importante a gente revisar os textos. Tem sempre aquela ideia de que, fluiu desse jeito meu texto, então eu não posso mexer nele, como se fosse uma coisa meio mágica. É interessante o olhar dele porque ele vai falar assim, não é assim. Eu sento, eu escrevo, depois eu volto, eu reescrevo, eu releio, eu vou ver onde está fazendo sentido, onde não está fazendo sentido, e etc. Ele vai falar sobre a originalidade na escrita, ter o tempo como aliado ao escrever romances. Uma das coisas mais interessantes que eu achei nesse livro é a forma como ele encontrou o estilo dele, que ele relata que quando ele começou a escrever em inglês, só que ele sabia pouquíssimo do inglês. E ele começou a escrever com essas poucas palavras que ele conhecia, e foi nessa dificuldade, nessa aridez, que ele encontrou um estilo. E ele voltou então para o japonês, porque ele é um escritor japonês, e começou a escrever a partir daquele insight que ele tinha conseguido escrevendo em língua inglesa. Então é interessante como, às vezes, é uma conexão com o outro, o estranho, o diferente, que faz com que a gente encontre o nosso próprio estilo. O que é negativo nesse livro, ou o que pode ser tomado como negativo nesse livro? A escrita dele,
às vezes eu falei, é didática, é ótima, etc. Mas às vezes ela é didática demais a ponto de ficar um pouquinho repetitivo. Então a linguagem dele, às vezes, pelo menos eu tive a sensação de que ele estava falando eu me sentia, sei lá, uma criancinha e ele falando assim, muito didaticamente. Então, amiguinhos, ele não vai usar esses termos, nem nada disso, calma. Mas deu essa sensação de que ele estava falando com alguém muito juvenil em relação ao conhecimento dele. Mas assim, se você não tem nenhum incômodo com isso, nenhum incômodo com retornos, porque ele retorna muito em alguns assuntos, não vai te prejudicar em nada, não vai te incomodar em nada. É um livro excelente, com dicas excelentes e que, para mim, ficou todo pintadinho, todo marcadinho, porque eu achei que tem coisas muito legais para aplicar na prática. Então, por hoje é isso. Eu vou colocar os nomes dos autores e dos livros na legenda aqui do vídeo. Vocês, por favor, curtam, compartilhem com os seus amigos, assinem o canal e apertem o sininho, porque senão vocês não recebem as notificações. Provavelmente, quando sair esse vídeo, eu já estarei em São Paulo para o lançamento de uma antologia com um texto meu. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito dessa antologia, ok? Beijinhos, até a próxima!